Olá pessoal, meu nome é Iriel. Eu vou resolver com vocês os exercícios referentes à aula 5, Genética de Populações. Vamos com a primeira parte desses exercícios. No enunciado do problema 1, diz o seguinte: em uma população indígena, uma análise de microsatélite gerou os seguintes padrões de bandas. Calcule a frequência genotípica e alélica neste locus. Nos é apresentado aqui um esquema de um gel de eletroforese, no qual cada um dos poços representa um indivíduo que foi genotipado. No primeiro poço temos um exemplo de um indivíduo que é heterozigoto para esse locus, que possui os dois alelos, o alelo B maiúsculo e o alelo B minúsculo. No segundo poço temos um indivíduo que é um exemplo de homozigoto, do alelo B maiúsculo. E no quarto poço temos um exemplo de um indivíduo que é homozigoto para o alelo B minúsculo. Nós temos que contabilizar as frequências absolutas, ou seja, o número de indivíduos que possui cada um dos genótipos. Uma vez feita esta conta, vamos ter que temos 8 indivíduos homozigotos para o alelo B maiúsculo, 6 heterozigotos e 2 homozigotos para o alelo B minúsculo, contabilizando um total de 16 indivíduos. Então, o problema pede, primeiro, o cálculo das frequências genotípicas. Para isso, temos a seguinte fórmula, que é o número de indivíduos com um certo genótipo dividido pelo número total de indivíduos na população. Fazendo essas contas, vamos ter que a frequência do genótipo B maiúsculo é 0,5, a frequência dos heterozigotos é de 0,375 e a frequência dos homozigotos B minúsculo é de 0,125. As frequências alélicas podem ser calculadas por duas fórmulas. A primeira, contabilizando o número de cópias do alelo na população e dividindo pelo número de cópias de todos os alelos no locus, na população. Esse cálculo é feito da seguinte forma: a gente multiplica por 2 o número de homozigotos para o alelo e soma o número de heterozigotos e divide o total pelo dobro do número total de indivíduos na população. Fazendo esses cálculos, a gente chega nas frequências para o alelo B maiúsculo de 0,6875, para o alelo B minúsculo de 0,3125. Agora, a gente tem a alternativa de fazer com uma outra fórmula, que no nosso caso que já calculamos as frequências genotípicas, seria mais prático, que seria simplesmente fazer a soma da frequência dos homozigotos para o alelo em questão, mais 1/2 da frequência dos heterozigotos. Fazendo esse cálculo, a gente chega nos mesmos resultados que com a fórmula anterior. O exercício número 2 diz o seguinte: em uma determinada espécie, a cor pode ser vermelha, rosa ou branca. Em uma amostra de uma população foram encontrados 41 indivíduos vermelhos, 30 rosados e 8 brancos. Quais as frequências alélicas e genotípicas? Então, neste caso, a gente sabe que a cor da flor, aparentemente, pode ser vermelha quando ela é determinada pelo genótipo homozigoto A maiúsculo, ele é rosa quando é determinado pelo heterozigoto, ou é branco quando determinado pelo homozigoto A minúsculo. Então, a gente se encontra aqui num caso de dominância incompleta, onde a frequência fenotípica é igual à frequência genotípica. O exercício é praticamente igual ao exercício anterior, a gente simplesmente aplica as mesmas fórmulas e vamos ter então que o número de indivíduos vermelhos, que é o número de indivíduos homozigotos A maiúsculo, é 41, e a gente vai fazer a somatória dos 3 valores dos 3 genótipos ou fenótipos diferentes, que vai dar um total de 79 indivíduos. A gente vai dividir o número de cada fenótipo ou genótipo, que é a mesma coisa neste caso,
pelo número total de indivíduos. E vamos obter uma frequência que é, para o genótipo A maiúsculo, 0,5189. Para o caso do heterozigoto, neste caso é 0,3797. E para o homozigoto A minúsculo, 0,1012. Agora, no caso das frequências alélicas, a gente faz os cálculos que nem na vez anterior. Como a gente já calculou as frequências genotípicas, é mais prático fazer o cálculo diretamente a partir delas. Então, a gente soma a frequência dos homozigotos para o alelo A, mais um meio dos heterozigotos, e isso dá a frequência do alelo A na população, que é de 0,7089. No caso do alelo A minúsculo, mesma coisa, a gente soma a frequência do homozigoto mais um meio da frequência do heterozigoto, e isso vai dar o valor de 0,2911. O exercício 3 diz o seguinte: o caráter mocho no gado é condicionado por um par de alelos com dominância completa do alelo M sobre o alelo M maiúsculo, sobre o alelo M minúsculo. Considere uma população composta por 550 animais, M maiúsculo, 250 animais heterozigotos e 200 animais M minúsculo. Calcule as frequências fenotípicas, genotípicas e gênicas para essa população. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que temos o caráter mocho. Ele é determinado tanto pelos genótipos M maiúsculo, quanto pelo genótipo heterozigoto M maiúsculo. Ou seja, apenas um alelo M maiúsculo é suficiente para determinar esse fenótipo. Estamos ante um caso de dominância completa do alelo M maiúsculo sobre o alelo M minúsculo. Apenas os indivíduos que são homozigotos para o alelo M minúsculo apresentam chifre. Então, fazendo a conta do total dos indivíduos, ele dá um total de 1000 indivíduos. Agora, para fazer as frequências fenotípicas, como a gente tem apenas 2 fenótipos, porque é um caso de dominância completa, a gente vai fazer a somatória dos indivíduos que apresentam o fenótipo mocho. No caso, 550 mais 250, e vai dividir isso pelo número total de indivíduos, apresentando uma frequência na população de 0,8. No caso do fenótipo com chifre, a gente vai ter apenas 200 indivíduos e vamos dividir isso pelo total de indivíduos na população, resultando numa proporção ou numa frequência de 0,2. Neste caso, as frequências genotípicas diferem das frequências fenotípicas. Então, a gente agora vai calcular a frequência dos homozigotos e do heterozigoto separadamente. Então, o cálculo é similar, mas vamos diferenciar os genótipos. Então, vamos ter que a frequência do homozigoto M maiúsculo é de 0,55, a frequência do heterozigoto é de 0,25 e a do homozigoto M minúsculo é de 0,2. Já as frequências gênicas ou alélicas, que é a mesma coisa, a gente vai calcular como fizemos no exercício anterior. A gente poderia calcular tanto pela fórmula a partir das frequências genotípicas, como a partir das frequências dos alelos na população. A gente vai obter então os mesmos resultados, sendo que a frequência do alelo M maiúsculo é de 0,675 e do alelo M minúsculo é de 0,325. Então, pessoal, vamos lá com o exercício número 4. Admitindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg, calcule as frequências alélicas nos seguintes casos. O caso A, temos um sistema codominante para o qual foram encontrados 42 indivíduos homozigotos B maiúsculo, 97 heterozigotos e 61 indivíduos homozigotos B minúsculo. A gente sabe que no equilíbrio de Hardy-Weinberg, as frequências genotípicas e alélicas são determinadas pela seguinte fórmula. A gente sabe que a frequência dos homozigotos são determinadas pela frequência do alelo
ao quadrado, e a frequência dos heterozigotos são determinadas por 2 vezes a frequência de cada um dos alelos. Então, a gente tem as frequências absolutas de cada um dos genótipos, a gente contabiliza o total, que neste caso deu 200 indivíduos, e a gente sabe que para calcular as frequências alélicas, que é o que o problema pede, a gente precisa fazer a raiz quadrada da frequência genotípica. Calculamos então as frequências genotípicas. A gente sabe que a frequência absoluta dos indivíduos com genótipo B maiúsculo é de 42, dividimos pelo total de indivíduos e temos a frequência relativa, que é de 0,21. Então, para calcular a frequência do alelo B maiúsculo, a gente simplesmente tira a raiz quadrada desse valor, que é raiz quadrada de 0,21, que dá 0,45. Agora, simplesmente, para calcular a frequência do alelo alternativo, que no caso seria o B minúsculo, que é representado pela letra Q, a gente vai subtrair a frequência do alelo B maiúsculo, representado pela letra P, do valor 1. Com essa subtração, a gente obtém a frequência, que é de 0,55. No caso B, a gente tem uma doença autossômica recessiva, com 9 indivíduos afetados em uma amostra de 10.000 indivíduos. Neste caso, para a gente é importante saber que se trata de uma doença autossômica recessiva. Por quê? A gente sabe que se a doença é autossômica recessiva, os afetados são determinados pela frequência pelo homozigoto do alelo recessivo. Então, a gente tem o número de afetados e o N total na população. Imediatamente, a gente consegue fazer o cálculo da frequência genotípica, que vai ser, neste caso, 9 dividido por 10.000, que isso dá uma frequência de 9 vezes 10 a menos 4. Isso aqui representa, então, a frequência genotípica do homozigoto recessivo, que é Q ao quadrado. Diretamente, a gente, então, faz o cálculo da frequência do alelo recessivo, que é a raiz quadrada deste valor que a gente obteve aqui. Essa raiz quadrada vai dar 0,03, que é normal, um valor esperado, porque é uma frequência de uma doença autossômica recessiva, ela tende a ser rara na população. E tendo esse valor já calculado, a gente simplesmente subtrai do 1 a frequência do alelo recessivo e obtém a frequência do alelo dominante, que no caso é 0,97. No caso C, a gente tem um sistema codominante com os fenótipos nas respectivas frequências. O genótipo D maiúsculo homozigoto é 0,30, o heterozigoto é 0,50 e o homozigoto D minúsculo é 0,20. A gente precisa, então, calcular as frequências alélicas. A gente tem, então, a frequência do homozigoto D maiúsculo, que representa o valor de Q quadrado. Simplesmente a gente, então, tira a raiz desse valor e obtém a frequência do alelo Q, que é 0,54. No caso do homozigoto D minúsculo, que a gente também tinha o valor, a gente simplesmente vai tirar a raiz quadrada também e obter a frequência do alelo, que neste caso é P, e é 0,44. No caso D, a gente tem um sistema dominante, no qual 600 indivíduos apresentam fenótipo dominante e 300 fenótipo recessivo. Então, neste caso, a gente vai ter que 600 indivíduos apresentam um fenótipo dominante, ou seja, que neste caso a gente vai ter a somatória, esses 600 indivíduos representam a somatória dos indivíduos com alelo homozigoto dominante e dos heterozigotos. Mas, por outro lado, a gente também tem o dado da frequência absoluta dos indivíduos que apresentam o fenótipo recessivo, ou seja, que eles possuem o genótipo A minúsculo, no caso, representado arbitrariamente pela letra A. A gente, tendo esse dado, a gente consegue calcular a frequência genotípica, fazendo a divisão dos 300 indivíduos com
genótipo recessivo dividido o total da população, que na somatória de 600 mais 300 deu 900, a gente obtém então o valor de frequência genotípica de 0,33. Agora simplesmente a gente tira a raiz quadrada desse valor e obtém a frequência do alelo P, que é 0,57. Como a gente fez nos exercícios anteriores, a mesma coisa a gente faz, tira a frequência do alelo Q, subtraindo a frequência do alelo P do 1, e obtemos a frequência Q, que é 0,42. No exercício 4E, a gente tem o caso de uma doença recessiva causada por um gene ligado ao sexo. Então, a gente sabe que a doença é recessiva e que ela é ligada ao sexo. Para a doença ser recessiva, ela precisa ser herdada através do cromossomo X. E necessariamente ela vai se expressar nos machos. A gente sabe pelo enunciado do problema que temos 10 machos doentes numa população com 500 machos. Como a gente sabe também que a população se encontra no equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente sabe que a frequência do alelo que determina a doença e do alelo alternativo, ambas estão na mesma frequência nos machos do que nas fêmeas. Então, tendo essas informações, a gente simplesmente tendo a frequência de indivíduos afetados, ou seja, de machos afetados, e o total da população, conseguimos calcular a frequência do alelo causador da doença. Por quê? Porque os indivíduos que são machos e que são afetados pela doença, eles necessariamente vão ter o cromossomo X com o alelo deletério, digamos, o alelo causador da doença. Fazendo essa conta, dividindo o número de indivíduos afetados pelo total da população, a gente chega na frequência do alelo A na população, que é de 0,02. Isso representaria, no nosso caso, colocando a letra Q como representativa, e a gente consegue, então, calcular a frequência do alelo alternativo, simplesmente pela subtração do valor da frequência Q do valor 1. Então, a gente obtém o valor do P, que é 0,98. Essas frequências são as mesmas tanto nos machos quanto nas fêmeas. Em coelhos, esse é o exercício número 5. Em coelhos, o alelo dominante do gene Z permite a decomposição do pigmento amarelo, xantófila, presente nas plantas, para que se produza a gordura branca. Indivíduos com o genótipo recessivo ZZ são incapazes de efetuar essa decomposição, produzindo assim gordura amarela. Em uma população com 3.000 coelhos, 20% produz gordura amarela. Calcule então as frequências alélicas e genotípicas dessa população. A gente sabe então que estamos em presença de um sistema dominante, onde a gordura branca é determinada pelo alelo dominante, ou seja, pelo Z maiúsculo, independentemente de ser um indivíduo homozigoto para o alelo Z maiúsculo ou heterozigoto. A presença de um alelo Z maiúsculo já é suficiente para produzir gordura branca. A gente sabe que o 20% dos indivíduos produz gordura amarela, ou seja, que esses 20% de indivíduos possuem o genótipo Z minúsculo homozigoto recessivo, que são os que produzem a gordura amarela. A gente sabe, então, que se é o 20%, corresponde a uma frequência de 0,2. Num total de 3.000 indivíduos que a população possui, a gente está falando de uma população com 3.000 coelhos, num total de 3.000 indivíduos, se a gente multiplica pelo valor da frequência, a gente obtém um número de indivíduos que possuem o genótipo ZZ minúsculo recessivo, né? Então, tendo essa frequência genotípica de 0,2, a gente consegue calcular, tirando a raiz quadrada desse valor, a frequência do alelo Q, que é de 0,4472. Tendo este valor, a gente consegue simplesmente, então, calcular
a frequência P, fazendo 1 menos Q, que é igual a 0,5227. Já as frequências genotípicas, a gente já calculou as duas frequências alélicas. Agora a gente precisa ter também as frequências genotípicas. Nós já tínhamos a frequência do genótipo homozigoto recessivo. A gente precisa agora ter a frequência do homozigoto dominante e do heterozigoto. Como a gente tem as frequências alélicas, a gente simplesmente faz as contas multiplicando 2 vezes P vezes Q, que é igual a 2 vezes 0,5527 vezes 0,4472, que dá um valor de frequência genotípica de 0,4944. No caso do homozigoto Z maiúsculo, a gente faz o quadrado da frequência P, que a gente já tinha calculado. Isso vai dar um valor de 0,3054. No exercício número 6, a gente tem o seguinte enunciado. Numa determinada população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, nasceram 10.000 crianças. Uma dessas crianças apresentou a doença fenilcetonúria, que é recessiva e determinada por um gene autossômico. Calcule a frequência de indivíduos de fenótipo normal que são portadores do alelo causador da fenilcetonúria nessa população. Então, a gente sabe que é uma doença autossômica recessiva. A gente sabe o número de afetados e a gente sabe o total de indivíduos. Como já aconteceu em alguns dos exercícios anteriores, a gente sabe que, sendo uma doença autossômica recessiva e tendo o valor dos indivíduos afetados na população, a gente automaticamente consegue calcular a frequência do homozigoto recessivo, que são os indivíduos afetados. Neste caso, dividindo 1 dividido 10.000, a gente obtém essa frequência genotípica, que é de 1 a 10 vezes 10 a menos 4. A gente consegue, então, considerando que isso corresponde ao valor Q quadrado, frequência genotípica do homozigoto recessivo, a gente consegue calcular, tirando a raiz desse valor, a frequência alélica Q, que no caso deu 0,01. Automaticamente a gente faz a subtração desse valor do 1 e obtemos o valor da frequência P, que é 0,99. Mas a pergunta do problema é qual é a frequência de portadores, ou seja, qual é a frequência dos heterozigotos nessa população. Essa resposta é bem simples agora, que a gente já calculou as frequências alélicas. A gente, para obter a frequência de portadores, simplesmente faz o cálculo de 2 vezes P vezes Q, que é igual a 2 vezes 0,1 vezes 0,99, que vai dar 0,198. Então, pessoal, vamos com o exercício 7 deste questionário. O enunciado diz o seguinte: as populações de ovinos do Pampa Gaúcho sofrem com a presença de um vírus comum na região. Este vírus ataca algumas fazendas em ciclos de 2 anos, principalmente no inverno. Os indivíduos com o genótipo GG, para um gene que está relacionado com a susceptibilidade ao vírus, possuem uma taxa de mortalidade de cerca de 50% na presença do vírus. Um criador resolveu fazer um levantamento dos genótipos das suas ovelhas para saber qual seria a possível perda caso o vírus chegasse à sua fazenda. Sabendo que a quantidade de ovelhas que são mais suscetíveis ao vírus, ele distribuiu as ovelhas para o abate ao longo do ano, de forma que as ovelhas suscetíveis, que são as de genótipo GG, fossem abatidas antes da chegada do inverno para evitar perdas na produção. Baseado nessas informações e na tabela abaixo, com o número de indivíduos por genótipo, responda às questões. A gente tem, então, uma tabela onde temos os diferentes genótipos das ovelhas e o número de indivíduos antes do abate preferencial e depois do abate preferencial. Com base nesses dados, a gente tem que calcular o seguinte. No exercício A,
as frequências genotípicas e alélicas do gene foram alteradas após o abate preferencial, quando comparadas às frequências anteriores ao abate? Então, para isso, a gente simplesmente precisa calcular as frequências genotípicas e alélicas com base nos dados apresentados pelo exercício. Então, a gente vai ter os genótipos e as frequências absolutas, ou seja, o número de indivíduos com cada genótipo. A gente vai calcular da mesma forma que calculamos nos exercícios anteriores. A gente vai pegar o número de indivíduos com cada genótipo e dividir pelo total que a gente tem na tabela. Isso vai dar uma frequência do genótipo GG, uma frequência inicial de 0,216, do heterozigoto de 0,513 e do homozigoto do alelo alternativo A de 0,269. Já após o abate preferencial, a gente vai ter o número de indivíduos com cada genótipo final, que foi apresentado na tabela anterior, e a gente vai fazer o mesmo cálculo, considerando agora o total após o abate. Para as frequências finais, então, a gente obteve que, para o genótipo GG, a gente tem agora uma frequência de 0,112. Para os indivíduos com genótipo heterozigoto, temos uma frequência de 0,574. E para o homozigoto AA, a gente tem uma frequência de 0,313. Então, a gente percebe aqui que houve, sim, uma mudança nas frequências genotípicas, com relação antes e depois do abate. Com relação às frequências alélicas, a gente calcula as frequências alélicas iniciais com base nas frequências genotípicas iniciais. Então, para calcular a frequência do alelo G, a gente vai somar a frequência genotípica do homozigoto inicial, que é 0,216, mais 1/2 da frequência do heterozigoto, que é 0,513. Isso vai dar um valor de frequência alélica de 0,473. Para o caso do alelo A, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos somar a frequência do genótipo homozigoto do alelo A, mais 1/2 da frequência do heterozigoto, que vai dar um resultado de 0,526. Para as frequências alélicas finais, a gente faz a mesma coisa, só que considerando as frequências genotípicas finais. Para o alelo G, vamos ter agora que a frequência é de 0,399, e para o alelo A, houve um aumento, onde temos uma frequência de 0,600. A gente percebe aqui, então, que tivemos, após o abate, uma diminuição da frequência do alelo G e um aumento da frequência do alelo A. No caso da pergunta B, caso o vírus afetasse as ovelhas desta fazenda, quais seriam as frequências genotípicas e alélicas esperadas se 50% das ovelhas suscetíveis morressem após o abate preferencial? Então, aqui a gente vai incluir uma outra coluna, onde vamos ter o número de indivíduos após a chegada do vírus. Então, a gente sabia, pelo enunciado do problema, que os indivíduos, as ovelhas com genótipo suscetível, são as ovelhas GG. Sabendo que o vírus chegou e matou a metade da população de ovelhas, a gente vai manter, então, as frequências absolutas dos outros genótipos, mas vamos diminuir pela metade a frequência dos indivíduos com genótipo GG. Isso também vai alterar nosso total. Vamos fazer agora o cálculo da frequência alélica após o vírus, da mesma forma que fizemos no item anterior. E vamos ter que as ovelhas com genótipo GG vão ter uma frequência agora de 0,059. O genótipo GA tem uma frequência de 0,608. E o genótipo AA tem agora uma frequência de 0,331. Agora, vamos calcular as frequências alélicas, da mesma forma que fizemos no item anterior. Então, a gente vai ter que a frequência do alelo G vai ser 0,6
0,59 mais 1 meio de 0,608. Isso dá 0,363. E a frequência do alelo A vai ser 0,331 mais 1 meio de 0,608, que dá 0,635. A gente observa aqui também que houve mais uma diminuição da frequência do alelo G. Agora, a pergunta C diz o seguinte: qual fator evolutivo está atuando sobre esta população de ovelhas? E qual estratégia o produtor poderia usar para evitar perdas nos próximos ciclos de infecção pelo vírus, além do abate preferencial? Como a gente percebeu que houve uma diminuição do alelo G e um aumento do alelo A, a gente pode dizer que o fator evolutivo que está atuando é a seleção natural geracional, pois um alelo é favorecido com respeito ao outro. Essa seleção natural direcional, ela é negativa ou purificadora, pois ela atua reduzindo a frequência de um alelo. Como uma estratégia alternativa, além do abate preferencial, o produtor poderia fazer um cruzamento preferencial. Ele poderia evitar os cruzamentos que produzem indivíduos suscetíveis, ou seja, ele poderia cruzar apenas os indivíduos homozigotos AA com indivíduos heterozigotos, que vai produzir uma prole de 1 para 1 AA a G, homozigoto AA e heterozigoto, ou simplesmente cruzar indivíduos homozigotos para o alelo não suscetível, que vai produzir uma prole inteiramente de genotipos homozigotos AA. Obrigada pela atenção. Aqui finaliza a primeira parte da aula de genética de populações. Temos um segundo vídeo com a segunda parte dos exercícios. Bons estudos!